tê-los e tê-las aqui presentes neste evento do lançamento da cartilha do assédio moral e sexual no trabalho. Esse é o segundo volume da série Conhecer para Combater. Em nome da diretoria do sindicato, eu lhes dou as boas-vindas e, novamente, declaro ou digo a vocês que é uma imensa honra contar com a presença de vocês nesta noite. O primeiro volume da série Conhecer para Combater tratou do tema violência contra a mulher. Aliás, uma das pessoas que eu vou chamar agora para o palco esteve também na live que lançou a cartilha da violência contra a mulher e que está sendo distribuída e está sendo acessada em todas as escolas. A doutora Letícia está conosco hoje e esteve também naquele lançamento, fez um enorme sucesso, né? E essas duas cartilhas é uma série que foi produzida pelo Simpro São Paulo, em parceria com o escritório de advocacia LBS, do qual a doutora Letícia faz parte. A nossa programação hoje terá agora às 18 horas a sessão de lançamento da cartilha. Depois, às 19 horas, uma conferência, uma palestra com a pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo, né? Que é o meu ex-companheiro de escola, o professor Roberto Eloane, que é uma das maiores autoridades no assunto, professor da Unicamp. Pois bem, para essa primeira parte, pela diretoria do Simpro São Paulo, estarão participando a professora Rita Fraga e o professor Ailton Fernandes. Por favor, queiram se dirigir ao palco. A doutora Letícia Dias Correia, que é da equipe de advogados da LBS, advogados e advogadas. É uma das autoras da cartilha, ao lado de Fernanda Jorge e Luciana Barreto. Ela atua na área trabalhista da LBS aqui na unidade de São Paulo. É pós-graduada em processo penal pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM. Tem também pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Também quero convocar aqui à frente a senhora Cristiane Reimberg. Por favor, Cris. Obrigado. Obrigado. A Cristiane é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP e, desde 2012, trabalha na área de comunicação da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, instituição pública federal voltada à saúde e segurança dos trabalhadores, a qual passou a coordenar em julho de 2019. É autora dos livros Uma História Sem Heróis, Registros da Luta por Saúde e Segurança dos Trabalhadores, dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e Região, e Fundacentro, Meio Século de Segurança e Saúde no Trabalho. Foi especialmente convidada para este evento para comentar sobre a importância de obras de cunho educativo, formativo e de comunicação na divulgação das políticas de prevenção à saúde e segurança nos ambientes de trabalho, que é o foco da atuação da Fundacentro. Muito obrigado, Cristiane. E o meu companheiro, velho companheiro também, Carlos Aparício Clemente. Por favor, dirija-se aqui ao palco. Nosso companheiro Clemente,
que é metalúrgico de Osasco, desde bem jovem entrou para a direção sindical da categoria, na qual se destacou nacionalmente pelo firme combate aos acidentes de trabalho, pela luta por CIPAs atuantes e por denunciar acidentes escabrosos, decisões judiciais absurdas e as más condições de trabalho. Foi um dos responsáveis pela criação do DIESAT e lutador histórico há quase 5 décadas pelas causas ligadas à saúde e segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. O movimento sindical ele se apoia em um tripé de departamentos intersindicais. O DIEESE, o DIAP, que eu tive a honra de presidir por um bom tempo, e o DIESAT. O DIEESE, que trata dos estudos socioeconômicos, assessora o movimento sindical nas questões de economia. O DIAP, que faz a assessoria parlamentar, é o lobby dos trabalhadores e das trabalhadoras no Congresso Nacional, e o DIESAT, que assessora os sindicatos nas questões de segurança no trabalho, e principalmente agora muito mais, né, Clemente, com ampliação da atuação da CIPA também na prevenção ao assédio. O Clemente é um dos grandes idealizadores do DIESAT e é uma das pessoas responsáveis pela existência do DIESAT, que está muito difícil ter um departamento intersindical nesses tempos de alteração da lei. Muita gente chama de reforma, mas isso não é uma reforma, é uma destruição que aconteceu com a CLT. É um enorme prazer tê-los e tê-las aqui, e o meu grande amigo Clemente, sintam-se à vontade, estão em casa, e Ailton e Rita farão aqui as honras da casa. Muito obrigado. Essa cartilha ela faz parte do compromisso dessa diretoria da defesa dos direitos da categoria e a luta por locais de trabalhos com dignidade e saudáveis. E essa cartilha veio num trabalho que a gente, sentindo o que acontecia, dos atendimentos que a gente fazia, que era uma necessidade que estava para a gente fazer. Aí, conversando com o Ailton, começamos a elaborar essa cartilha, que faz parte dessa série. Para quem não conhece a primeira cartilha, Conhecer para Combater Violência contra a Mulher, tem um cartaz ali com QR Code, tem a íntegra no nosso site, pode baixar. E a segunda é sobre assédio moral e sexual no trabalho. Tem acontecido muito, tem aumentado muito a questão de assédio moral nos ambientes escolares. E é assim, por mais que seja um tema muito atual, inclusive a CIPA, recentemente, teve a mudança no seu nome, agora é de Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio Moral. Né? Então, é obrigatório que as escolas, os ambientes de trabalho, também combatam o assédio moral e sexual no trabalho. Só que essa parceria era impossível ter sido esse trabalho seria impossível fazer sem a participação da LBS, advogados e advogadas, com a participação da doutora Letícia Dias Correia, doutora Fernanda Caldas Jorge e doutora Luciana Barreto. E pelo Simpro, com o meu colega Ailton, a doutora Cláudia, que está aqui presente, a professora Lidiane, a professora Neuza Bastos, a professora Sandra Cabaleiro. Sem essas pessoas, a gente não teria conseguido. A revisão foi da jornalista Natasha e a diagramação do Alessandro Tuni. Eu gostaria que o Ailton falasse um pouco, ele que cuida do jurídico e trata, quando tem um caso de assédio, a gente sempre encaminha para o Ailton, que tem atuado nesse sentido junto com a doutora Cláudia. Por favor, Ailton. Boa noite a todos e a todas, assim como a Rita e o Celso, dou a saudação para todo mundo que está aqui, gente interessada nesse assunto.
E, de fato, o que a Rita relata é uma verdade, porque eu acabo pegando casos reais, né? Então, a denúncia chega para nós aqui no sindicato via anônima, né, de maneira anônima, justamente para preservar quem fez essa denúncia. A gente fala em nome do grupo dos professores, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente convocava as escolas aqui para tratar desse assunto, e às vezes a escola não vinha, porque realmente ela não é obrigada a vir, né? Mas eu e o Celso fizemos uma visita ao Ministério do Trabalho, conversamos longamente com o superintendente do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo, e ele abriu um caminho para nós, que nós estamos utilizando agora, que é um departamento específico do Ministério do Trabalho. As mesas redondas, elas são online, né? E a gente tem conseguido atuar junto com o Ministério do Trabalho para tentar acabar com esse assédio, né? E o nosso argumento, tanto o meu, quando eu participo dessas reuniões, quanto... E tem uma pessoa lá, inclusive, o Jaldernir, que ele é um funcionário do Ministério do Trabalho, é que para todo mundo interessa um ambiente salubre no trabalho. Então, a gente vai na busca do convencimento dessas pessoas, né? Então, a gente está atuando assim, e foi para mim uma feliz coincidência, né, que na semana que essa cartilha ficou pronta, e eu estava comentando com os meus colegas de diretoria hoje, na semana que ela ficou pronta, as 2 primeiras escolas que eu visitei eram escolas que tinham um histórico de assédio moral, né? E que os professores ficaram muito satisfeitos com a atuação, porque esse assédio diminuiu. Não acabou ainda, porque essa é uma questão de vigilância perpétua, né? Todos nós aqui estamos nos construindo. Então, a gente precisa ficar sempre atento para não cometer nenhum assédio, né? Inclusive, essa escola é uma escola que tem uma cultura militar, e eu sempre falo que essa direção trouxe a cultura da caserna para uma instituição escolar, que não tem nada a ver, haja vista que a caserna ela tem uma hierarquia absolutamente autoritária, né, e que não condiz com o ambiente escolar. Eu e a doutora Cláudia participamos dessa mesa redonda com a escola, e foi um caso assim horroroso, porque um aluno ofendeu, utilizando termos de baixo calão, uma professora, e a coordenação simplesmente tornou isso público, né? Colocando no classroom da escola, e isso que gerou a denúncia, né? E, evidentemente, também que, nesse caso, não teve como o nome da professora apareceu, porque ela estava sendo ofendida, entre outras pessoas, né? Então, essa cartilha, ela veio em boa hora, né? Porque ela é muito bem feita. Ela está muito bem feita. Tanto que os professores dessa escola já começaram a folhear e falaram assim, olha, acontecia isso, agora não acontece. Talvez isso está acontecendo ainda, porque o assédio, a gente percebe que às vezes ele é disfarçado, na maioria das vezes ele é dissimulado, né? Então, eu fico contente de estar fazendo essa discussão. É uma discussão que, evidentemente, não se encerra hoje, porque essa vigilância ela tem que permanecer, e o Sindicato dos Professores, ele sempre usará toda a sua estrutura para coibir esse tipo de coisa. Tá bom? Obrigado, boa atividade para todos e todas. E é isso mesmo, né? O objetivo é deixar essa cartilha na sala de professores para orientar, conscientizar, para que o professor, a professora possam combater dentro do seu espaço escolar qualquer tipo
de violência no meio do trabalho, seja ela moral, sexual, seja física, seja racial. Qualquer tipo de violência tem que ser combatida. E a gente só combate o que a gente conhece. Então, por isso que a nossa série chama Conhecer para Combater. A gente também está aprendendo, mas a gente quer também orientar e transmitir isso para todas as professoras e professores e trabalhadores em geral. Eu acho que esse é um material que ele pode ser distribuído em todas as categorias, não só no espaço escolar. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a doutora Letícia, que vai falar em nome da LBS. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos presentes. Eu sou Letícia Dias, advogada da LBS, advogadas e advogados. Eu cumprimento a diretoria na pessoa do presidente Celso. Primeiro, parabenizo a iniciativa do sindicato em dar continuidade com o projeto Conhecer para Combater, em que acho que o ponto de partida nosso em integrar esse projeto é o fato do escritório atuar há mais de 30 anos com o direito sindical e comprometido com os direitos humanos, né? E por que falo sobre direitos humanos? Porque quando a gente fala de assédio moral, de assédio sexual, a gente está tratando de violência, e de violências que há muito são tidas como sutis, ou como se não fosse parte, ou como se a gente precisasse aguentar aquilo no dia a dia. Então, um grito de um chefe, ou um olhar torto de algum colega, ou uma passada de mão numa colega mulher. A gente vem de um histórico no Brasil, de um histórico machista, um histórico escravagista, onde o trabalho se firmou em opressão, em omissão, em entender que certos corpos estavam ali somente para servir. E hoje ainda há muito entendimento de empregadores e de colegas, porque o assédio moral ele não é necessariamente somente hierárquico, né? Ele pode acontecer de forma horizontal, mas de que para que exista o respeito é necessário o uso da força, do controle, e isso é preciso desmistificar no Brasil. O professor José Roberto fala muito sobre o fato de que lidar com assédio moral e assédio sexual é algo que precisamos fazer juntos, não sozinhos. Não é uma prática individual, porque a partir do momento que a gente lida com uma prática individual, a gente perde o contato de olhar para o lado, para o amigo, perguntar se está tudo bem, ou fazer daquilo também um compromisso público e um compromisso conjunto. Então, se a gente vem de um Estado, de um país que se firmou em violências, sejam racistas, sexistas, e que elas vão se reproduzindo no ambiente de trabalho, é também a nossa tarefa, o nosso compromisso como cidadãos, usufruindo de todos os benefícios e garantias da nossa Constituição, também de desconstruir o que foi posto. E isso a gente precisa fazer em conjunto. Então, quando a gente conhece para combater, a gente está nomeando a dor e politizando-a, porque esse é o nosso intuito. E quando o sindicato rompe com esse silêncio, acolhendo os trabalhadores, ele está rompendo com essa violência simbólica, porque o silêncio mata. A Justiça do Trabalho registrou, entre 2020 e 2024, um aumento de 30% em todas as instâncias de casos envolvendo assédio moral. De pessoas que tiveram coragem para falar, que tiveram acolhimento para ser ouvidas. Então, a iniciativa do sindicato não é algo para se deixar passar, é algo realmente louvável, que aqui eu reitero, porque é um amparo dizer que esses trabalhadores não estão sozinhos, não estão sozinhas. Então, só tenho mais uma vez a agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que nós estamos muito felizes em estar aqui e queremos dar continuidade ao projeto, sempre conhecendo para combater. Agradeço a oportunidade. A gente vai passar o vídeo da doutora Fernanda Caldas Jorge, que mandou para a gente. Ela não pôde estar presente aqui, nem a doutora Luciana, mas ela mandou um vídeo para apresentar para vocês. Boa tarde, eu sou Fernanda Jorge, sócia de LBS Advogadas e Advogados,
e uma das autoras da cartilha que está sendo lançada hoje. Embora eu e a minha colega Luciana Barreto estejamos muito bem representadas pelo nosso sócio Tiago Sabag e pela advogada Letícia Dias, que também é autora da cartilha, nós fizemos questão de estar presente, ainda que de maneira virtual, para celebrar essa iniciativa do sindicato, que, diante de uma sociedade estruturalmente desigual, né, de origem colonizada, escravocrata, patriarcal, enfrenta desigualdades tão profundas que elas acabam se transformando em relações muitas vezes violentas, em que existe abuso de poder e gera uma sorte imensa de consequências, inclusive consequências danosas para a saúde mental, para a saúde física, inclusive, das pessoas que trabalham. E também para celebrar essa parceria que nós temos com o Simpro, é a segunda cartilha que nós fazemos dentro da coleção Conhecer para Combater, e é uma coleção que parte do reconhecimento de que o enfrentamento público e privado de qualquer tipo de violência parte do reconhecimento de que existe a violência. E não é uma tarefa fácil reconhecer que determinadas situações ou condutas, elas não são legais, no sentido figurado e no sentido técnico da palavra. Justamente porque a nossa sociedade é violenta, nós naturalizamos uma série de atitudes e situações e que tem consequências muito danosas para a vítima, para o ambiente de trabalho, para a sociedade como um todo, para a família e para a própria instituição educacional. Essa estratégia de dar nome para enfrentar o problema, ela é reconhecida inclusive pela OMS quando trata quando faz um relatório sobre violência e o enfrentamento pela saúde pública. Então, uma cartilha é um primeiro passo dentro de uma série de ferramentas que o sindicato dispõe, mas é um passo muito concreto para dar elementos para as pessoas reconhecerem as atitudes que elas vivem, ainda mais em fenômenos como os assédios moral e sexual, que eles são feitos de uma maneira dissimulada. É muito comum a vítima sequer se dar conta, é muito comum a vítima se culpar pelo que está acontecendo com ela. Então é muito importante ter um material que pode ser lido do começo ao fim, pode ser consultado por uma dúvida específica. É muito importante difundir, porque não é privilégio do setor da educação esse tipo de situação, embora o setor da educação seja gravemente afetado pela violência no trabalho, não é exclusivo do setor da educação. E além de celebrar com vocês todos o dia de hoje, o lançamento da cartilha, nós queríamos dizer expressamente a nossa satisfação com essa parceria e o desejo de estreitar, por meio de novos projetos, essa aliança. Eu desejo a vocês um excelente evento, espero que aproveitem muito a palestra do professor Roberto Eluani, de quem eu sou fã. Acho uma pena não poder estar aí para tietar o professor, pedir autógrafo nos meus livros,
mas estou feliz pelo coletivo. Estou feliz que a cartilha vem ao mundo num contexto que é quase de festa, com a oportunidade de ouvir alguém que se dedica há tantos anos a estudar esse fenômeno e a compartilhar os seus conhecimentos para que a gente busque uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais saudável, mais respeitosa. Então, deixo aqui um grande abraço, desejo de uma excelente noite e um pedido de que vocês leiam, consultem, compartilhem essa cartilha, na certeza de que é uma ferramenta a mais dentro de grandes esforços do sindicato para uma escola, para uma sociedade melhor para todos nós. Primeiro quero agradecer o convite e eu não escondo a satisfação. Quando a gente recebeu o convite e ajudei na divulgação também, eu acredito que é muito importante as pessoas, essa ideia, conhecer para combater. Então, e convidei a direção do sindicato, convidei dirigentes do DIESAT para estar aqui também. Está aqui o Valdemir, meu companheiro lá do Sindicato Metalúrgico de Osasco. Está aqui o Marcelo Mendes, que atualmente é o responsável pela área de saúde do trabalhador do sindicato e é dirigente do DIESAT, o Departamento Intersindical de Saúde, que eu fui levado lá em 1979, com aquele moço que está paradinho ali atrás, o Sérgio Gomes, a participar de um movimento no estado de São Paulo. Eu tinha 22 anos, de um movimento que era Saúde Não Se Troca por Dinheiro, que levou a um levante aí de muitos sindicatos no estado de São Paulo, no primeiro e segundo semestre de 1979, que nasceu a ideia, então, do movimento sindical ter um órgão próprio que a gente chamava de Diese da Saúde, não sabia o nome que seria, Diese da Saúde, que, então, ele foi então, inaugurado, ali, construído em agosto de 1980 e agora está fazendo 45 anos. Agosto completa 45 anos de vida. Mas eu fiz aquela parte lá do embrião, lá. O Sérgio, nós somos daquela época. Ele tinha bigode naquela época, o Sérgio que tinha bigode. Bem, mas eu não escondo, então, a satisfação de vir aqui por duas coisas. Primeiro, que eu queria assistir à fala do professor Roberto Eluani, porque eu já o conheço há muitos anos, conheço dele falando desse tema para trabalhadores metalúrgicos, para trabalhadores de outras categorias, falando desse tema para juízes, para procuradores de justiça. Então, ele está em ambientes dos mais diversos, falando da importância do enfrentamento, de reconhecer como se reconhece o assédio moral, sexual, violências no trabalho, e a partir de conhecer como a gente pode fazer ou precisa fazer para enfrentar essa questão. É diferente uma denúncia de assédio ou uma questão de um acidente de trabalho típico que está ali. A pessoa morreu no trabalho, a pessoa teve um acidente que teve uma amputação no trabalho, uma queimadura no trabalho. É fácil reconhecer via uma fiscalização que preste. Aliás, tem muita fiscalização safada no Brasil, mas tem fiscalização que presta, é fácil reconhecer. No caso do assédio, é muito difícil, na individualidade, você conseguir documentar essa situação. Então, assim, às vezes que eu tenho visto o professor Eluani com a parceira dele de pesquisas, a Margarita Barreto, que assim, sempre eles mostravam para nós, a solução é coletiva e vamos discutir isso. Então, onde tem a oportunidade de sei que ele está presente, eu vou atento e ir atrás. Se eles não convidassem, mas se eu descobrisse que ele estava, eu vinha para cá. E a outra questão é que a gente está num sindicato de professores, um sindicato de trabalhadores, da educação. Então, quantos sindicatos
de falar, olha, vamos enfrentar o assédio, beleza, mas quantos estão fazendo ações concretas, estão produzindo conhecimento, compartilhando conhecimento com sua categoria para enfrentamento do assédio? São poucos sindicatos. Então, esse está tomando essa atitude, então é muito legal. Tá? Então, eu de verdade queria também, né, ao ver essa iniciativa do sindicato, ver como a gente pode levar, né, iniciativa semelhante para outros sindicatos de trabalhadores. A presença do Marcelo, de repente, pode ajudar a difundir no DIESAT. E lá, tá, eu estou fazendo coro para nós, lá em Osasco, né, nos metalúrgicos, a gente também trabalhar um pouco mais esse tema, né, porque a gente sempre vai lá, durante o ciclo de debates, o sindicato faz um ciclo de debates todos os anos, há 45 anos. Né, mas todo mundo põe esse tema no ciclo, mas se você faz uma ação mais articulada, é muito legal, e eu acho que vocês estão propiciando isso, tá, conhecimento para a gente poder atuar. Tá? Então, eu queria citar essas duas questões, parabenizar, então, o sindicato. Tá? E essa história de fazer cartilhas, fazer coisas curtas, tá? Eu também aprendi há muitos anos atrás. Se você faz coisas compridas, ó, eu sou, às vezes, metido a escrever livro com algumas pessoas, mas livro poucas pessoas leem. Se você, então, livro serve para pesquisa, tal. Você faz uma cartilha, faz uma coisa simples. Gente, isso tem um poder assim de andar rapidamente. E aí, eu, para encerrar, vou lembrar a primeira cartilha que eu conheci do movimento sindical, que foi feita, e aí o Serjão, que está aqui, o Sérgio Gomes, estava por trás disso. Quando realizamos a primeira semana de saúde trabalhadora, eu não entendia nada, eu estava aprendendo com pessoas, alguns já morreram, o doutor Derval Pina Ribeiro, né? Alguns estão vivos, eu estou vivo, mas eu era molecão, o Serjão, que é daquela época. Foi feito um documento básico, que rodou aí em todas as várias reuniões no Estado de São Paulo, de 14 a 19 de maio de 1979. Um documento técnico, feito por técnicos, mas com pesquisa, com advogados. Bem, quando o Laerte, hoje a Laerte, se propôs, acho que talvez por insistência do Serjão que está aqui, se propôs a ajudar a desenvolver uma cartilha, que era o Gibi do Trabalhador, uma cartilha branco e preto. Ele colocou na cartilha informações que qualquer trabalhador conseguia sacar, trabalhador que trabalhasse exposto a poeiras de sílica, a poeiras de amianto, a poeiras de algodão, que a primeira semana de saúde do trabalhador era silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. E, por trás disso, vinha legislação, vinha uma série de coisas. Gente, a Sensates foi feita em maio de 79, e esse Gibi do Trabalhador, 2 meses depois, estava pronto. 2 meses depois estava pronto. Eu acho que aquilo talvez foi assim o grande incentivador do movimento sindical perceber que a questão da saúde do trabalhador devia estar na pauta dos sindicatos. Passou 45 anos, estou encerrando, já falei demais, passou 45 anos, 46 anos, posso afirmar, pouquíssimos sindicatos se interessam por debater saúde e segurança do trabalho. Fala de boca para fora, mas vamos fazer ações? Poucos. E vocês aqui, dos professores, estão fazendo. Parabéns. Obrigada, Clemente. Agora, Cristiane Reimberg, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria muito grande para mim estar aqui ao lado de pessoas tão queridas como o Clemente e o Eloane, que eu conheço já há muito tempo, antes de eu entrar mesmo na Fundacentro, em 2012, quando já como jornalista cobria a área de saúde do trabalhador para uma revista especializada chamada Revista Proteção. E é muito importante a gente discutir a saúde do trabalhador e da trabalhadora dentro do sindicato. E essas informações que o Clemente trouxe, né, o breve histórico sobre a luta dos trabalhadores, mostra que é uma luta constante que está em pleno desenvolvimento, né, porque, apesar
dessas discussões se iniciarem, né, em 79, com o movimento dos trabalhadores, muitas vezes elas ocorrem de maneira a não chegar aos trabalhadores e às trabalhadoras de fato. Então, para a gente pensar, né, no papel educativo e na importância da comunicação em saúde do trabalhador, vindo eu de uma instituição pública chamada Fundacentro, ligada ao Ministério do Trabalho, e da prática que a gente desenvolve lá e que a gente acompanha, né, estando sempre ao lado dos sindicatos, falar de assédio moral e assédio sexual é um tema muito atual e é importante, né, como vocês colocaram, né, conhecer para combater. Porque, muitas vezes, essas coisas acontecem no ambiente de trabalho e elas são naturalizadas. Quando a gente leva essa informação ao trabalhador, ele tem a capacidade de identificar, ele tem a possibilidade de conhecer os meios para denunciar. E pensando também em toda essa questão, né, do papel educativo e da importância da comunicação, eu acho que a gente, como instituição pública, Fundacentro, vocês, enquanto professores, educadores e enquanto sindicato, a gente tem que olhar a comunicação como uma comunicação pública. Eu sempre falo lá na Fundacentro, né, eu não faço comunicação institucional, apesar de eu ser chefe do serviço de comunicação institucional. Eu faço comunicação pública, porque eu não estou lá para defender a instituição. A instituição, ela tem, né, os dirigentes que são indicados pelo governo, isso muda, mas o meu papel, enquanto jornalista e comunicadora, é fazer com que a informação sobre saúde do trabalhador chegue ao maior número de pessoas. E quando o sindicato, né, faz um evento, lança uma cartilha, leva essas cartilhas na escola, né, como foi relatado aqui, ele está fazendo com que essa informação chegue na base. Não adianta a gente, por exemplo, Fundacentro, produzir pesquisa se isso não for levado até a base, até os trabalhadores, até os sindicatos. A mesma coisa o sindicato. Não adianta produzir uma cartilha e essa cartilha ficar fechada aqui. Tem que levar as cartilhas nas escolas, tem que usar os recursos hoje de comunicação existente, como as redes sociais. Tenho várias críticas, a gente tem as limitações algorítmicas que devem ser consideradas, mas a gente tem que buscar explorar. Né? Em algumas discussões que eu já participei no meu sindicato da minha categoria, né, dos servidores públicos, a gente sempre faz a discussão, né, sobre pagar ou não anúncio. Lá, no sindicato que faço parte, há uma postura de, por enquanto, não. Na Fundacentro, por ser uma instituição pública, a gente tem várias limitações em relação a isso. E se eu ficar fazendo trabalho burocrático, considerando que a equipe é pequena, eu não consigo fazer o trabalho lá da prática. Então, enquanto eu puder, eu vou ficar na prática. A gente faz essa comunicação orgânica. Então, por exemplo, em 2024, o nosso Instagram ele alcançou 1.437.000 visualizações. O Facebook, 156.000. Então, foram quase 1.600.000 visualizações só nessas duas redes. O X, né, ele não permite que a gente, com conta gratuita, contabilize, mas de visualizações feitas na unha, assim, né? De contar com o compartilhamento das pessoas, contar com as divulgações nos grupos de WhatsApp, de pessoas como o Clemente, que está sempre divulgando não só as notícias, isso é importante, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco ou do Espaço da Cidadania, mas as notícias de saúde do trabalhador como um todo. E eu acho que a gente tem esse compromisso de levar essas informações a cada vez a mais pessoas e fazer com que essas informações se multipliquem. Porque, por exemplo, essa cartilha foi lançada. Provavelmente, alguém aqui que é da equipe de comunicação vai fazer uma postagem nas redes sociais, vai divulgar esse link nos stories. Quem está presente nas redes sociais, compartilha. Vocês têm vários professores, amigos nas redes, que vão ver e vão levar conhecimento. Então, eu acho que esse nosso papel, enquanto cidadão que pode multiplicar, ele é muito importante. E eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa na comunicação e chegar a mais pessoas. Só aproveitando mais um pouquinho dessa fala, eu também fiquei muito feliz com o convite,
porque, paralelamente, né, a ser jornalista da Fundacentro, eu gosto muito de estudar, fiz mestrado, doutorado, o Elane foi da minha banca, inclusive, e lá na Fundacentro eu participo de projetos justamente na área de saúde dos professores. Acho que a Ana nem sabia, né, disso quando fez o convite. Então, desde 2014, todos os projetos que estudam saúde dos professores, eu faço parte deste grupo, que é coordenado pelo Jefferson Peixoto. Um dos trabalhos deste grupo é o livro que estava ali na frente, que vocês, quem não pegou, pode pegar gratuitamente. Esse livro ele é fruto de 3 seminários que a gente fez em 16, 17 e 18. Aí depois a gente pediu para os autores de todos os seminários produzirem artigos. Isso saiu de forma digital em 2023 e este ano saiu a versão impressa. A questão do assédio moral está aqui, a questão da saúde mental, a questão da violência na escola, foram todos temas discutidos nesses seminários e que a gente trouxe nesse livro. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade de conhecer os nossos estudos, os nossos trabalhos, basta entrar na página da Fundacentro, é só pôr no Google, gov.br/Fundacentro, entrar na biblioteca, publicações institucionais, lá a gente vai ter outros relatórios dos projetos que a gente fez, então vai ter relatório em 2022, são um sobre estatística, um sobre condições de trabalho e saúde, e um outro que a gente entrevistou vários pesquisadores do Brasil sobre esse tema, para ver como eles veem a questão da saúde dos professores e o que é preciso fazer para mudar. Esse é o nosso último relatório, a gente tem novas pesquisas em andamento, e para a gente é uma oportunidade muito grande estar com vocês, e eu coloco aqui a Fundacentro como uma parceira para construir junto, como o Clemente falou, né? A nossa luta é coletiva e a nossa luta é pelos trabalhadores. A Fundacentro tem lado, se o governo não estiver, os servidores têm. E o nosso lado é dos trabalhadores. Bom, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui, pelas palavras que vocês nos deram. E agora eu vou passar para o professor Roberto Eloane, que todo mundo quer ouvir. Eloane, meu amigo, chega mais. Por favor. Eu vou corrigir uma gafe que eu pratiquei aqui. Corrigi uma gafe com o companheiro Clemente. Eu não li o restante da biografia do Clemente. Estava aqui, a Ana Luísa preparou a sua biografia e eu achei que tinha chegado ao fim. Então, vou agora corrigir, Clemente. Desde 2001, o Clemente passou a se dedicar e coordenar o Espaço da Cidadania, que é uma rede social voltada para a inclusão social e inserção das pessoas com deficiência no trabalho, estimulando e promovendo o debate em defesa do direito ao trabalho decente para todos. O Espaço da Cidadania é apoiado pelos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco e região e vários parceiros pela inclusão. É formado em administração de empresa e em ciências do trabalho, com especialização em administração de recursos humanos, didática do ensino superior e economia do trabalho. Então, com justiça agora, terminando a biografia do companheiro Clemente, que nos brindou aqui com uma fala excelente, a fala do trabalhador. A fala realmente, assim como a Cris, doutora Letícia, principalmente a Cris e o Clemente, estão representando os trabalhadores. E é verdade. Se o governo não é a favor do trabalhador, os funcionários, os servidores e as servidoras são. Eu imagino a perrenga que vocês passaram em tempos idos, né, no governo do inominável.
Mas é por isso, e é isso que vocês estão lá, né? Apesar daquele governo, apesar do desmonte, a Fundacentro está aí. E a Fundacentro colabora e trabalha em função, em prol dos trabalhadores. Agora, o meu amigo aqui, eu tenho a honra de falar que ele... Você deixa eu falar que eu sou seu amigo? Pode, você é meu amigo? Somos, né? Esse é o meu grande colega da GV. Trabalhamos juntos, agora ele está lá na Unicamp, fazendo um excelente trabalho. Uma parte só do currículo do Eloane, né? Porque se eu tivesse que ler o currículo dele todo, não ia dar tempo. O Eloane pesquisa e estuda o tema assédio moral, sexual, discriminação e ética no trabalho. Com Margarida Barreto, fundou o primeiro site sobre assédio moral no Brasil e a Rede Latino-Americana de Combate ao Assédio Laboral e outras manifestações de violência no trabalho. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Psicologia pela PUC São Paulo. É mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Psicologia pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Comunicação pela USP, livre docência em Teoria das Organizações pela Unicamp. Eu conheci o Eloane com os livros dele de Teoria das Organizações. Aquela época, há muito tempo. Há um bom tempo, né? Eu fazia o mestrado, a minha orientadora era uma coautora de livros do Eloane, e eu conheci o Eloane aí, nos livros de Teoria das Organizações. Aprendi muito com os livros do Eloane e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá na escola, e aí depois passei a ler os livros dele sobre a questão do assédio, da discriminação e da ética. Já esteve aqui conversando com a gente sobre ética, sobre assédio. Atualmente, ele é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp na área de trabalho, saúde e subjetividade. Também é professor conveniado junto à Université de Nanterre, é isso? Paris. É um enorme prazer ter o Eloane aqui, né? Ter o meu grande amigo Eloane, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. Eu acho que a gente vai conhecendo as pessoas pelas ações, né? Com outras palavras, o Clemente falou exatamente isso. Ações concretas, né? Equilíbrio, mas com princípios. O Celso sempre foi uma pessoa muito flexível, muito rápida, capaz de perceber o ambiente. Mas, nos princípios, ele é rígido, quer dizer, ele tem um compromisso efetivo. Isso é muito importante para um líder sindical, né? A gente tem que ser, claro, você tem que ser flexível, você não pode ser ortodoxo. A ortodoxia nos cega, não leva a nada, mas você tem que ser fiel ao quê? Aos princípios, às pessoas, né? Então, ele tem essa virtude, né? O único defeito é ser meu amigo, mas tá, ninguém é perfeito, etc. E tal, fomos amigos. Mas é isso. Eu estou muito contente de estar aqui, porque estou vendo outros amigos, outras pessoas, tanto líderes sindicais, quanto a Leile, a Cris. A Leile teve o infortúnio de ser minha orientanda, mas está fazendo um trabalho muito bacana, né? A Cris eu conheço também de tanto tempo. Então, está aqui nessa casa, que nos representa, direto ou indiretamente, a verdade é essa, eu acho que é um dever, né? Como diria o Kant, é um imperativo categórico, né? É mais ou menos isso. E eu acho que é importante porque é uma maneira de eu prestar uma homenagem a uma pessoa, por gentileza, se puder, a uma pessoa sem a qual talvez a gente falasse sobre assédio moral e sobre assédio sexual de uma outra maneira, né? Essa pessoa aqui, Margarida Barreto, né? Foram 30 anos de amizade e 25 para 26 anos pesquisando a questão do assédio moral e sexual.
Ela foi a primeira pessoa no Brasil, ela, Maria Estela de Freitas, tinha escrito um artigo, uma querida também, minha colega, minha amiga, querida amiga de nós, e a Margarida foi a primeira pessoa, de fato, a pesquisar a questão do assédio moral e do assédio sexual. Então, prestar uma homenagem a ela, uma brasileira, né, que teve a coragem de, inclusive, alertar aos sindicatos, o Clemente sabe disso, né, de que o que o Clemente falou é absurdamente verdadeiro. O sindicato tem que reivindicar salário, tem que cuidar das questões econômicas, mas ele não pode prescindir a questão da saúde física e mental das pessoas, de homens e mulheres, de todos que trabalham. Ela foi a primeira pessoa a colocar essa questão de uma forma muito clara. À época, os sindicatos, me desculpe o termo, com todo respeito, tem vários amigos sindicalistas, achavam isso uma frescura. A verdade é essa, boa parte deles, 99%. É um mimimi, é uma coisa sem importância, isso é passageiro, isso é coisa de gente desajustada, e daí para baixo. Margarida foi e falou, não, isso é importante. E tem gente adoecendo, tem gente sofrendo, e tem gente com ideação suicida, e tem gente se suicidando. Ela teve a coragem de, no próprio ambiente sindical, a quem tanto ela dedicou a esse ambiente, as várias correntes, ela não discriminava, a verdade é essa. Ela teve a coragem de colocar, companheiros, vamos levar essa questão a sério. Isso não é besteira. Isso não é coisa de mulher histérica. Essa não é uma questão de homem gay ou não gay, não interessa. Todos nós sofremos. E todos nós somos passíveis de sermos humilhados. É uma questão de oportunidade e é uma questão de ocasião. Então, Margarida foi uma mulher muito corajosa. E eu tenho muito orgulho de... O mérito é dela, deixar bem claro, mas foi com ela que a gente se tornou pioneiro nesse assunto aqui no Brasil. E digo que nós não estaríamos dessa maneira aqui, porque ainda estaríamos pensando como as grandes holdings, as grandes multinacionais, as Aibatsu japonesas, as Shoibos coreanas, todas querem que nós pensamos que é uma questão individual. Que é um problema do Eloane em relação ao Celso, é um problema do Eloane em relação a Heimberg, é um problema entre nós. E deve ser resolvido com nós, entre nós. A organização não tem nada a ver com isso. Que conversa é essa? Isso é papo de advogado, isso é papo de juiz, a organização é solidária, ou seja responsável. Que bobajada é essa? Imagine, o que eu tenho que ver com isso? E o que faziam quando a coisa, de fato, se tornava efetivamente grave? Tal como os bancos muito souberam fazer, com uma eficácia, uma eficiência e uma rapidez invejável, sejamos francos. Trocava o gerente. E as metas permaneciam exatamente iguais. Como até hoje fazem, com toda a competência. Margarida teve a coragem de colocar, e a gente bateu pesado desde que a gente se conheceu. Assédio tem a ver com organização do trabalho, principalmente. Essas relações pessoais, as relações intersubjetivas entre pessoas como nós, elas se dão num ambiente concreto, de disputas, de remunerações, de concorrências, e são os gestores que instituem essas normas implícitas e explícitas que determinam o nível e o grau dessas violências, muito bem colocadas pelos colegas aqui. Portanto, nós não podemos pensar, embora é claro que sempre tem um caso ou outro de um neurótico, seja lá o que for, de um desajustado, essa é uma outra questão, mas o próprio direito romano, em algumas figuras jurídicas, já prevêem essa questão, e os elegendo e os vigilando, ou seja, quem coloca um gestor neurótico
a dirigir um departamento, ele é responsável. Veja bem, os romanos já conheciam isso, faz tempo, hein? E eles adotavam esse princípio, inclusive, no exército romano, nas legiões romanas. Então, como que nós podemos dizer, num ambiente laboral, que a organização não é responsável pelo que acontece intramuros? Como é que nós vamos jogar toda a culpa e responsabilidade nos atores que estão, muitas vezes, se degladiando em função das cobranças absurdas, às vezes, digo mesmo, fratricidas, porque são pessoas que se conhecem, que convivem, mas que sabem que, afinal de contas, o sucesso de um depende do insucesso de outro. Ou não? Falávamos do campo da área da saúde. Hoje em dia, muitos hospitais são regidos por ONGs, tal como no estado de São Paulo, são regidos por contratos terceirizados. Cada vez mais nós temos menos pessoas concursadas. E a remuneração é variável. Por incrível que possa parecer. Então, se não fosse Margarida, nós teríamos caído na falácia de que, afinal de contas, nós vamos resolver questões de assédio moral, de assédio sexual e mesmo discriminações, práticas racistas, etarismo, etc., 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 simplesmente punindo pessoas. É um erro. A punição é bem-vinda, sim. As pessoas, como atores sociais, têm sua responsabilidade. Mas nós não podemos nos omitir e não podemos fecharmos os olhos para o que está acontecendo na forma como esse trabalho é organizado, na estrutura de poder que é vigente e, principalmente, na elaboração de metas que muitos sabem que são impossíveis de serem cumpridas. E mesmo que sejam cumpridas, quando boa parte dos trabalhadores, sejam eles professores, sejam eles médicos, enfermeiros, seja lá quem for, a meta começa a subir ainda mais. Então, nós temos que ter em mente que tem uma história sobre o assédio no Brasil. Nós temos pessoas como Margarida, que tiveram a força, fico emocionada, e tiveram a coragem de colocar essa questão, e eu acho que a gente, todos nós, né, sindicalistas, professores, temos a obrigação de fato, fazermos valer essas ideias. E não nos deixarmos ceder ao conforto de simplesmente apontarmos o dedo e dissermos que, afinal de contas, é neste caso ou naquele caso que nós vamos resolver o assédio. Nós não vamos resolver o assédio. É muito mais complexo do que isso. Por favor. Esse livro foi o primeiro livro que a gente escreveu junto. Em verdade, o site, a gente começou a desenhar em 1998. Eu não era professor de dedicação integral na Unicamp, eu era professor na GV, era professor na Santa Casa também, na medicina, e a gente começou, me lembro muito bem, era reunir, vamos fazer, daí me chamou, Elane, vamos desenhar um site, porque a gente percebeu que os médicos, olha que coisa maluca, que os médicos se queixavam muito das humilhações que eles sofriam dentro dos hospitais. E eram turmas de 25 hospitais que tinham... o Clemente já sabia que tinha, nesse curso era interessante, tinha médico de tudo que é parte do Brasil, né? E, ao invés de discutir questões, a questão do burnout, né? A questão relativa ao estresse no trabalho, a questão concernente à drogadição, etc., eles começaram a falar deles, parecia terapia de grupo. E daí a Margarida, eu me lembro que me falou, Elane, vamos desenhar um negócio, a gente precisa entender melhor. A Marie-France acaba de publicar um livro na França, né? Assédio Morel, que era o livro que ela publicou, Assédio Moral. Ela acabou de publicar esse livro e eu estou notando que as pessoas que eu entrevistei no Sindicato dos Químicos estão narrando fatos muito semelhantes
ao que essa pesquisadora francesa, uma das pioneiras no mundo, descreve no seu livro. E nós começamos a desenhar o site, em 2000 ele começou a rodar. Né? Ele começou a rodar, e de uma forma surpreendente, a gente pensou que ia em 6 meses encerrar o site, de uma forma surpreendente, começaram a chover cartas, e-mails, uma loucura completa. Uma loucura completa. Só para vocês terem uma ideia, quando ele foi derrubado, que foi justamente, provavelmente, adepto do inominável, ao qual o Celso falou, mas nós estamos resgatando, vamos lançar um aplicativo, está para sair o mês que vem, baseado no site, estamos resgatando. Né? Ele foi derrubado, quando ele foi derrubado, ele tinha mais de 8 milhões de acessos e 44.300 cartas. Interessante, né? Muito que todos vocês colocaram aqui, desde os trabalhadores mais simples até magistrados. Inclusive, uma das primeiras cartas era de um juiz federal, que não estava entendendo o que estava acontecendo, que os processos sumiam da mesa. Ele estava achando que estava ficando louco, literalmente. E nós a gente checava tudo, a Margarida era obsessiva nisso, a gente checava tudo, ver se a pessoa realmente não estava... Né? Mas ele achava que ele estava, sim, estava enlouquecendo, ou coisa semelhante. Os processos sumiam. Ele deixava o processo, tinha lido o marcador e apareceu o marcador em outro. Não tinha processo eletrônico naquela época. O marcador aparecia em outra página na frente. E ele escreve uma carta. Depois nós entramos em contato com ele, conhece ele bem. Uma pessoa super inteligente, ele era mocinho também. Não posso falar mais, senão vou que é editar nativo. Mas, muito preocupado, nós percebemos que ele estava perfeitamente lúcido, que ele estava esgotado, porque era um retrabalho, e, às vezes, ele via, digamos assim, umas certas... como é que eu vou falar sem ser grosseiro? Umas certas insinuações no banheiro masculino, não muito confortáveis. E daí nós falamos, não, você não tem nada, não. O que nos parece é que você está sofrendo um boicote. E daí nós usamos até o termo, como boicote? Bom, resumindo, porque eu não posso realmente falar mais do que isso, havia um esquema de venda de sentenças. Venda de sentenças. E ele ele nem sabia. Mas sabe aquele cara que você percebe que não vai entrar no jogo? Então, o que você tem que fazer? Afastar. Ou pedir que ele caia fora. Né? Daí nós o apoiamos, etc. e tal, e realmente havia. Né? Inclusive, acho que o único juiz que eu vi que foi preso no Brasil, que era um mega esquema, participavam, inclusive, os servidores. Né? Então, era o tipo de assédio misto, que envolvia... Era um cara que gostava de falar, que comprou a primeira televisão de plasma. Quem tem uma memória boa para essas coisas sabe de quem eu me refiro. Primeira televisão de plasma, como todo meio psicopata social, é muito... Né? Falava, era o chefão do negócio, né? E envolvia os demais servidores. Então, vejam bem, desde um juiz, né, que estava sendo assediado, até trabalhadores, né, que tinham vergonha de falar para a esposa, questão de gênero, que estavam sofrendo aquela humilhação. E quando a gente conversava com esses trabalhadores, é sua companheira, é uma pessoa legal, muitas vezes a gente conhecia. Ela é a única que ainda me respeita. Olha o sofrimento desse homem. Olha o sofrimento desse homem. Era o medo de perder o respeito daquela pessoa que, até certo ponto, era uma âncora para a sanidade mental dele. E, se ele perdesse, né, começaria com ideação suicida e levaria ao suicídio. Então, nós recebemos todo tipo de carta, de e-mails, de contatos, enfim, foi uma trajetória muito longa, muito longa. Mas, com certeza, eu diria que, por favor, esse foi o último livro,
que a gente escreveu, tivemos outros, que daí as questões de gênero começaram a surgir. As pesquisas que nós fizemos, a gente fazia pelo menos uma vez por ano, quem é mais assediado, quem é menos assediado, aquela coisa, demonstrava de uma forma muito clara que as mulheres eram mais assediadas do que os homens, e que as mulheres negras eram ainda mais assediadas do que as mulheres brancas. E que gays, lésbicas e travestis sofriam mais discriminação e assédio. E que pessoas obesas também. E daí nós começamos a cruzar os dados. Nós verificamos que não era o acaso, que isso acontecia, inclusive, desde o estado do Sul até Amazonas. E daí, quando a gente criou a rede latino-americana, isso foi no primeiro fórum social, que estava o Elinho, estava aquela turma toda, né? A gente criou. Nós falamos, eu me lembro muito bem que a Margarida chegou e falou, Eloane, eu acho que a questão do assédio é uma questão de saúde, mas nós temos que trazer também para a área de recursos humanos. Vamos fazer essa proposta aqui, numa mesa? Eu falei, mais uma mesa? Mas acho que você tem razão, vamos lá. E nós fizemos uma mesa e a gente declarou, foi no Fórum Social Mundial, não, realmente a questão do assédio é uma questão de saúde pública, é isso que a Cris falou, enfim, todos falaram aqui, mas é uma questão de direitos humanos. São direitos fundamentais. E nós fizemos isso. Nesse último livro, a gente, vendo essas questões, essa interseccionalidade que já começava a aparecer, a gente resolve também doutrinar a questão do assédio sexual. Trazer assédio moral, mas também a questão do assédio sexual. E como esse poder, muitas vezes, ele é disfarçado. Como esse poder ele vem camuflado. Mas existe, desde a formação da mulher até a aposentadoria. Hoje, houve uma modificação, né? Houve. A diferença é menor. Era maior ainda. Bom sinal, é sinal que nós avançamos muito. Mas, por outro lado, nós notamos que ainda as mulheres são mais discriminadas, ainda essas categorias são mais, até vilipendiadas, muitas vezes, e que nós temos muito mais a fazer. Mas, confessando para vocês, eu falei isso em pequenas rodas, agora estou falando, eu sei que está sendo gravado. Por gentileza, se vocês puderem colocar um outro slide. Um capítulo desse livro, desse último livro, um capítulo desse livro, eu me lembro que eu sentei com a Margarida, trouxe o capítulo, e ela acabou de ler, que esse capítulo eu tinha feito praticamente sozinho. Putz, você está com coragem de publicar isso? Eu falei, não sei. Por isso que eu acho que nós temos o livro é nosso, nós vamos ter que discutir isso. Eu sei que eu estou falando de um sindicato de professores e professoras, tá? Então me desculpe, mas eu tenho que ser sincero, senão não vim aqui para, né? Quer dizer, vim falar. Esse capítulo a gente chegamos à conclusão que pelo menos eu acho que vai demorar alguns anos. A gente não deveria publicar. Porque havia dados impublicáveis. Impublicáveis. Né? E eu acho que nós acertamos, tá? Até intuitivamente. Né? Por que intuitivamente? Porque quando derrubaram o site, o livro já tinha sido publicado, mas depois veio o bolsonarismo, né? E ainda bem que a gente não publicou. Hoje eu reconheço que a decisão foi correta. Não publicar. Porque você tem desde casos em escolas, nível médio fundamental, escolas de elite, mas também escolas públicas, até escolas particulares, faculdades particulares e até grandes universidades.
as mais badaladas, patati, patatá, patatá, inclusive a minha. E, realmente, é algo para a gente parar e pensar. O que faz doutores livre-docentes, patati, patatá, né, com tantas credenciais, fazerem o que fazem? Não é? E é por isso que eu, mais uma vez, acho que foi muito acertada a decisão de a gente perceber que a questão do assédio moral também são dados empíricos, né? Não é uma questão só individual. Aliás, se fosse, seriam psicopatas. Em faculdades particulares, desde o roubo, literalmente roubo, de trabalhos em escaninhos, para culpabilizar o colega ou a colega e o sujeito ficar com as aulas. Quando os horistas. Ficar com as aulas. Você surrupia os trabalhos, imagine, a confusão, ainda mais em algumas faculdades, que agora a moda é aluno é cliente, né? Não é mais aluno, né? E professor é vassalo, então você imagine o que dá, né? Sumiram 40, 60 trabalhos. Não precisa falar o que vai acontecer com esse professor depois. Né? Como é que você vai explicar? Até em grandes universidades, né? Públicas, patati, patatá, roubo de lâminas, pesquisas em biologia, microscópio eletrônico que some. Não é para furtar, não. Não é para furtar, o cara não precisa disso. É para atrasar a pesquisa. Às vezes, carece, sabe, para comprar serviço público, a licitação, não sei o que, vai atrasar 1 ano a pesquisa. E daí para baixo. Tá? Inclusive, a Célia, eu acho que vocês conhecem, uma mulher negra, que era professora numa dessas grandes, servidora numa das grandes universidades brasileiras, patati patatá, né? Uma das top, patati patatá, foi acusada justamente, tinha todo um jogo o mais perverso possível entre professores e servidores, patati, 2 equipes se degladiando, e para descredenciar a outra equipe, disseram que alguns servidores haviam roubado um equipamento de análise microbiológica. Essa moça ficou tão... Porque quando a pessoa, obviamente, é ladra, não está nem aí, né? Agora, quando a pessoa não é que ela sofre. Essa que é a verdade. Ele fala, mas por quê? Esquece, não tem prova concreta, manda para aquele lugar. É fácil, porque não é você. Talvez seja fácil para o sujeito que tem, como diz na linguagem policial, uma capivara de 3 metros, o cara está pouco ligando mesmo. Mais um, o cara está um pouco ligando. Agora, para a pessoa que muitas vezes não tem nem multa de trânsito, ser acusada de furto ou de roubo é terrivelmente humilhante. Desestrutura mesmo. É uma coisa horrorosa. E essa moça foi. E daí nós descobrimos, inclusive, que ela depois foi ganhando a confiança da Magali e minha, que a coisa começou com ela porque ela tinha sido galanteada por um docente, galanteada entre aspas, tá? Para não usar um termo baixo, tá? Não cedeu, e daí, sabendo que a outra equipe estava disputando com a outra, ela virou uma espécie de peão. Deu para entender o grau de perversidade? Ela, de uma forma emblemática, foi deprimindo. Ela tentou afogar-se, agora já é delay, mas tudo bem. Né? Tentou afogar-se num chafariz que essa universidade tem logo em frente. Ela foi salva pelo segurança, que a reconheceram, uma servidora, né? Pegou e tirou. Só que a coisa foi desestruturando a própria família, como é muito comum. As pessoas não são isoladas. As pessoas têm companheiro, têm companheira, a pessoa vai deprimindo.
os ciúmes vêm, a pessoa começa a ter problemas de mil ordens, inclusive problemas na esfera íntima, é claro, a pessoa está deprimida, etc. e tal. A coisa foi crescendo, crescendo, e, ao final, ela colocou fim à própria vida, de uma outra maneira. Tá? E o pior, com os verdadeiros responsáveis, nada aconteceu. Embora tenha saído no Fantástico. Inclusive, eu saí nesse programa junto com ela, ela foi, falou, se você for, eu vou. Então, eu fui com ela, fomos lá, gravou, aquela coisa toda, né? Mas a pessoa não aguentou. Porque uma pessoa em depressão, depressão severa, não é tristezinha. A pessoa, quem é da área da saúde, sabe disso. A pessoa vai perdendo o gosto de tudo, tudo vai ficando pior, e ela colocou fim à própria vida. E a impunidade mostra que, infelizmente, também no ambiente acadêmico, né, às vezes nós temos um certo grau de psicopatia social. E olha que eu fiz toda a minha carreira na área acadêmica. Minha carreira toda é pesquisador e professor universitário. Mas acontece isso. Agora a gente pensaria, mas por que isso está acontecendo? Por que cresceu ao invés de diminuir, né? Entre docentes, né? Esse capítulo que a gente não teve a coragem de publicar. Porque também a forma de organizar o trabalho e a forma de avaliar as pessoas se modificou de forma substantiva. Não dá para negar isso. Há questões individuais? Existem, mas, antes de mais nada, nós estamos num ambiente que conseguiu esgarçar, destruir o coletivo de trabalho. E é por isso que, inclusive, você colocou essa questão que serve, né, para outras categorias profissionais, serve mesmo, acho que perfeitamente. Não só essa cartilha, com alguns textos, servem para outras categorias profissionais. Porque sofrem do mesmo mal. O coletivo de trabalho foi sendo destruído. A forma como as redes sociais se impuseram fazem com que nós pensemos que temos amigos e temos aliados, em verdade nós somos sós. Nós estamos absolutamente sós. O professor não é muito diferente nisso. No ambiente universitário, das grandes universidades, é pior, porque a forma de avaliação é terrível. Ela vai determinar a verba, ela vai determinar com quem você vai trabalhar, ela vai determinar se você vai dar aula no pós ou só na graduação, ela vai determinar a sua viagem, ela vai determinar se paga ou não paga o seu congresso, ela vai determinar quem você será. E isso vai fazendo com que pessoas, colegas, se vejam como rivais e, a longo prazo, inclusive, como inimigos. E é por isso que o assédio moral graçou, vai bem obrigado, desde as escolas mais básicas até as grandes universidades. Porque é uma questão política, porque é uma questão de filosofia, do modo de se organizar, essa forma de trabalhar. Se nós não combatermos na essência, nem 1000 cartilhas vão dar conta disso. Elas são imprescindíveis, são, mas sozinhas não bastam. Nós temos que colocar, e aí as associações, aqui o Simpro, vocês todos, colocar na cabeça das pessoas que sem uma união, sem órgãos representativos, de fato, como o Simpro teve a coragem de fazer, vamos esgarçar essa questão, é impossível você combater esse mal. Ele está endêmico. Ele nos acompanha. E é por isso que a arma mais utilizada até hoje é o isolamento, em boa parte das organizações, de todas as táticas. Porque quando você isola o sujeito, ou você isola o grupo, você quebra os poucos elos de comunicação existentes e você faz com que aquela pessoa ou aquele grupo não seja ouvido. Mais do que isso, você permite que, afinal de contas, os que estão externos a esse jogo achem que aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa
de fato, é uma pessoa que faz corpo mole ou coisa semelhante. Essa pejotização, explícita ou não implícita, do professorado, tem feito isso. A mídia tem feito isso quando coloca as associações, os sindicatos, como estorvos à carreira das pessoas. Como um desvio do dinheiro do sujeito. E me desculpe, tem cretino que acredita. Não percebe que sozinho a coisa é muito pior. Que não há nenhuma chance de você combater o grande capital. Hoje, boa parte das escolas, e inclusive faculdades particulares, tem capital financeiro por trás. E capital financeiro pesado. Os chamados IB, os grandes bancos de investimento. Capital financeiro sabe reger pessoas. Eles têm experiência dos próprios bancos. O discurso do Elano é ideológico? Não, não é, lamento. Até se fosse, seria melhor, porque eu estaria errado. Não é um discurso ideológico. São dados da própria FEBRABAN. Tá? Para não falar que é ideológico. Não. Quais são os dados da própria FEBRABAN? É o setor que mais informatizou nas últimas décadas, pega as 3 últimas décadas. O setor que mais informatizou, e que mais cortou o quê? Chamados colaboradores. Foi o que mais cortou. Embora a população tenha crescido, e o erário também. É por isso que eles têm lucros o quê? Astronômicos. É só cifra de bilhão. Num trimestre é bilhão. Nem multinacional tem, os bancos têm. Essa lógica do setor financeiro entrou pesado aonde? Na área da educação. Estou mentindo? Eles mesmos lançam. De vez em quando, é bom eu ler algumas revistas, exame. Né? Não faz mal, não. Ninguém morre por causa disso. Né? Pode ler lá os balanços, balancetes. Eu orientei um trabalho que é em cima dessa questão, não é sobre assédio, não. Gente, fica visível a coisa. É um negócio assustador. É um negócio assustador. A curva de lucratividade é gigantesca. Em alguns setores específicos, ele chega a ter lucratividade de 500%. Nem a Companhia das Índias tinha esse lucro. É um negócio assim, não é sério. É um negócio doido. É um negócio doido. E eles estão impondo o quê? Na área do ensino. E estão jogando um contra o outro. E quando não conseguem, o que eles fazem? Eles mudam o nome. Não coloca professor, coloca como tutor. Agora inventaram um outro nome, que não é tutor mais. É, exato. Mudou. Facilitador, eles mudam, vão mudando. O MEC diz que está interferindo em alguma coisa, tal, eles mudam o nome. Fazem isso. E bom. Então, obviamente, você acaba tendo uma competição entre pares, porque todos são professores. Mas o papel desempenhado é diferente. É a sementeira para que você tenha processo de assédio. É claro que num ambiente desse, a questão do assédio sexual não será exceção. Seria até surpresa se não houvesse. Num ambiente no qual você instrumentaliza as pessoas, é óbvio que você vai ter um ambiente no qual o outro é visto como coisa. E se o outro é visto como coisa, eu posso me aproveitar da coisa. Não é? A gente tem uma herança colonial pesada. Né? No primeiro capítulo desse último livro, eu cito Gilberto Freire. A gente começa a citar Gilberto Freire. Não que eu ache o Gilberto Freire maravilhoso, não é essa a questão, mas eu acho que ele é um autor muito importante, porque ele mostra um retrato do que foi o Brasil. Independente do conceito de miscigenação, se houve, não. Que houve miscigenação, houve, só que foi forçada. E, para mim, forçado, estupro.
E ele mostra, o Brasil é isso. Vários trechos, né? Casagrande Senzala está lá. Mocambos também está lá. Ele mostra direitinho o que foi a colonização. E não houve uma grande modificação, diga-se de passagem. Porque até hoje, o Brasil é um dos países que tem mais importunação sexual. Não é nem a importunação sexual. Tá? Que vai um assédio soft, tá? Um é 216A, o outro é 215. Tudo bem, né? Mas é um que tem mais importunação. Porque o machismo continua. Porque as pessoas continuam achando que os outros estão disponíveis, tal como no Brasil colônia. Então, eu acho que eu já excedi o tempo, mas então não vou... O que eu quero realçar nessa questão? Né? A questão do assédio moral e a questão do assédio sexual não é uma questão individual, ponto. Seria mais fácil combatê-lo se fosse, mas não é. Deita raízes na própria estrutura social, econômica e jurídica que existe no Brasil. Se nós quisermos, de fato, efetivamente, combatermos isso que nós chamamos de assédio moral e sexual, nós vamos ter que combater essas estruturas, que não morreram, muitas delas estão latentes, o bolsonarismo demonstrou de uma forma cabal para qualquer um. Teremos que combatê-las para que, de fato, a gente possa dizer a Lei Áurea valeu, efetivamente, ela existe. A independência não foi uma piada. E os primeiros capítulos, os primeiros artigos da Constituição, principalmente os 5, que tratam da dignidade humana, são levados a sério na Constituição brasileira. E daí a gente pode falar, o Brasil é um país civilizado e que respeita os professores, porque eles são os principais motores para criarmos atores sociais diferenciados. E daí a gente pode falar que vai ter orgulho de ser brasileiro. Por enquanto, me desculpe a crueza, eu acho que eu estou um pouco amargo, vai ser difícil. Muito obrigado, viu?